Queridos alunos, na semana passada, em uma noite de insônia, fiquei pensando no que iria falar hoje para vocês. Depois de pensar nesses vários caminhos, lembrei-me, no meio da noite insone, de uma frase que sempre repito para os meus alunos, frase que me acompanha e me consola nas minhas dificuldades. A frase é de Norbert Elias. Elias dizia algo do tipo: se eu, quando estava escrevendo minha tese de doutorado, soubesse que todo mundo sofre ou sofreu o que eu estava sofrendo, eu teria sofrido um pouco menos. A Miriam fez as pazes com a insônia, tanto que um dos livros dela tem esse título, Noites de Insônia, porque ela escreveu nessas noites de pouco sono. Exatamente. Quase todos os meus livros, meus projetos, minhas ideias, tudo quase que eu faço surgem nessas noites. Já que eu não consigo dormir, eu prefiro, no lugar de ficar brigando com a minha insônia, ficar pensando, amanhã o que vai ser da minha vida, produzir. E tem sido muito produtivo. O interessante é que depois que eu fiquei amiga da minha insônia, eu tenho dormido melhor. O que você diria, doutora, daquelas pessoas que dizem tirar proveito da insônia? Existem aquelas pessoas que são dormidores curtos ou que têm um distúrbio do ritmo chamado atraso de fase. Então são pessoas que ou precisam de pouco tempo para dormir e se sentem bem no dia seguinte, ou pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde, e isso não é insônia, né? Ele está fora daquele fuso daquele país. Então isto não é insônia. Agora, as pessoas que têm essa dificuldade para dormir, elas vão fazer atividades, né, vão sair da cama e devem sair da cama, mas não para fazer uma atividade excitante. Quer dizer, deve-se sair da cama, faz parte da higiene do sono, a restrição no leito. Então ela deve sair da cama, ficar na penumbra e ler algum livro, fazer uma atividade monótona, para que o sono automaticamente venha. Agora, essas pessoas vão precisar e vão sentir falta, essa é que é a grande diferença. Elas vão precisar desse sono que elas não estão tendo. Diferente do dormidor curto, que ele dorme 5, 6 horas por noite, vai dormir 2 horas da manhã, acorda 6, 7 horas e está bem, ele está satisfeito com o sono. A que horas você levanta e a que horas você vai dormir? Não, o problema não é a que horas, o problema é quantas horas você dorme por dia. Boa, então. Para mim, essa é a questão. Eu durmo muito poucas horas. Eu não lembro da última noite que eu dormi 8 horas. Então, quando eu durmo 6 horas ou até 5, eu já fico feliz e já funciono muito bem. O problema é quando eu não consigo dormir. Doutor André, o que faz com que o nosso sono seja um sistema delicado e que, para muitas pessoas, esse sistema é facilmente desequilibrado? Existem vários mecanismos envolvidos no sono. E vários circuitos podem estar desequilibrados. Então, existem queixas, né? A insônia, por exemplo, que é o principal distúrbio do sono, que 20% da nossa população sofre com esse distúrbio, ela pode aparecer de diversas maneiras. Então tem aquele indivíduo que se queixa da dificuldade de começar a dormir, de desligar. Então ele vai para a cama e começa a pensar o que fez no dia, o que deixou de fazer, e aquela ansiedade em começar a dormir. Outros se queixam de uma manutenção inadequada do sono. Então eles até dormem, mas o sono fica fragmentado, fica superficial. Eu estou dormindo, mas eu escuto qualquer barulho, eu escuto a porta bater, eu escuto o carro passar, enfim. Então é um sono com um limiar fácil e próximo da vigília. E existem aquelas pessoas que têm o chamado despertar precoce.
Então eles dormem, mas 4 horas da manhã acordam e não tem mais sono. Poderiam dormir, tem todas as condições para continuar o sono, mas despertam. E ainda tem aquelas pessoas, e entra hoje no conceito de insônia, aquelas pessoas que não têm nada disso, dormem a noite inteira, mas acordam e não estão restauradas. O sono não é satisfatório e elas acordam cansadas, irritadas, o desempenho diurno não funciona adequadamente. Então a gente tem que individualizar cada caso. Agora, Miriam, em algum momento a insônia foi um problema para você? Foi. No início, eu sempre tive insônia porque a minha mente não para quando eu vou dormir. Eu tenho uma mente muito ativa, muito criativa, muito inventiva. Então, quando eu vou dormir, ela não para, ela não obedece a minha ordem. E eu não gosto de tomar remédios para dormir. Então, no início eu sofria muito, porque eu sempre ficava muito preocupada como eu iria dar aula no dia seguinte, como eu iria dar uma palestra, como eu iria participar de uma reunião, porque eu tenho uma vida muito intensa. Só que eu descobri que mesmo dormindo pouco, eu posso participar bem, eu posso dar minha aula, eu posso participar da reunião, posso dar uma palestra. O pior não é não dormir, o pior é passar uma noite como se fosse um inferno. Quando usar remédios? Porque parece que gera um ciclo, né? Às vezes a pessoa fica estressada, usa remédio, aí durante o dia fica um pouco sonolento também, e aí já atrapalha o sono à noite. Isso é uma ótima pergunta e é uma grande preocupação mundial, né? As pessoas abusam dos chamados benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes. O que a gente sabe? Os benzodiazepínicos melhoram o sono, não tenha dúvida, né? Se eu não estou conseguindo dormir, se eu não estou conseguindo relaxar, que ele tem esse efeito relaxante, ansiolítico, né? Sedativo, então eu vou melhorar. O problema é que são medicações de dependência e de tolerância. Então são medicações que, com uso continuado, e algumas delas até com uma semana de uso contínuo, já pode me gerar dependência. Outras com mais de um mês de uso. Então não se prescreve tranquilizante para uso contínuo com mais de um mês de uso, porque a gente sabe que parando eu terei a abstinência, a necessidade daquela medicação e vou ter sintomas porque eu não estou usando essa medicação. E mais, a médio prazo, aquela dose não fará o efeito desejado. Então eu vou precisar aumentar a dose para ter um efeito melhor. Então hoje em dia nós temos tratamentos farmacológicos mais seguros, mais específicos, mais seletivos e também, voltando ao que falamos, individualizando o caso. Quer dizer, se eu tenho problema de insônia e dor de cabeça, problema de insônia e depressão, problema de insônia, enfim. Então a gente tem que individualizar o caso para que a gente opte pela melhor terapêutica e não tranquilizante, que são usados, as pessoas acham, não, meio miligrama, 1 miligrama, 2 miligramas é pouquinho, quer dizer, isso aí é uma falsa ideia, né? Dessa quantidade de miligramas ser pouco ou muito, ela está agindo no sistema nervoso central, até aumenta o tempo total de sono, mas diminui a qualidade de sono profundo. Este lugar aqui é o lugar que mais me provoca insônia, porque receber e-mail, responder e-mail, eu recebo dezenas de e-mails e eu gosto de responder o e-mail assim que eu recebo. Eu não deixo na minha caixa 10 dias, eu gosto de responder todas as solicitações imediatamente. E é óbvio que isso provoca insônia, eu já sei. Então, a insônia não é culpada, eu também... Sabe da sua parcela, né, nessa história. Não conseguir me desligar deste movimento de sempre estar em dia, eu provoco também a minha insônia. O grande desafio para o especialista em sono é o trabalhador de turno. Isso é um grande desafio, porque a noite perdida e essa irregularidade que eu estou gerando no nosso ritmo biológico, a médio prazo não se conseguirá mais corrigir, né? Ciclar com o claro e com o escuro,
ciclar com o tempo que eu estou acordado, gerando quanto mais tempo acordado, mais chance de se dormir, chamada pressão para o sono. Então a gente produz hormônios que ajudam no sono e produzimos hormônios também que ajudam no alerta. Então imagine que o